Olá, meus amigos, boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui nessa nossa live para poder, nessas épocas de preocupações, nessas épocas de amadurecimento, de esforço nosso para poder ser cada vez melhor. Nós estamos todos nesse período de quarentena, alguns ainda em trabalho também, dependendo da tarefa de cada um, mas nós estamos aí, todos nós, vivenciando esse momento tão importante para a humanidade, tão especial para o mundo, e conforme alguns amigos foram aparecendo, vão interagindo conosco, dizer a todos que, já apareceram alguns companheiros, um beijo grande, obrigado pela presença, pelo carinho, estamos muito felizes com a participação. O nosso tema, o que pretendemos abordar hoje, é sobre a questão das preocupações, as preocupações que é algo tão presente nas nossas vidas e mais ainda em épocas de crise. Novos companheiros estão chegando, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. A tecnologia nos permite essa maravilha de travar esse contato direto, de à distância podermos estarmos próximos, né? A tecnologia nos permite essa maravilha com a bênção de Deus que vai proporcionando à humanidade essa alegria de nos aproximar, de nos manter próximos, mesmo estando distantes. Essa maravilha que o progresso nos permite vai fazendo com que a humanidade avance, tanto intelectualmente, como emocionalmente, como espiritualmente. Essa proximidade fortalece ainda mais os laços de amizade. Bem-vindo aos companheiros queridos, estamos vendo novos companheiros estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Esperamos passar aí esses minutos que estaremos juntos, de 30 a 40 minutos aproximadamente, que possa ser um momento de interação, que possa ser um momento de reflexões, de troca de ideias. Quem desejar curtir, compartilhar, comentar, nós ficaremos felizes, porque o intuito não é outro, senão poder colaborar de alguma forma, assim como outras lives e outras transmissões que estão sendo feitas na internet nesse período. O intuito não é outro, senão colaborar e levar reflexões que possam ajudar os companheiros nesse período. Então, dito isto, saudando mais uma vez, estamos vendo novos companheiros chegando a todo instante, sejam todos bem-vindos com a graça de Deus. Após essas palavras iniciais, dizer, além da nossa felicidade, reforçar para os que estão chegando agora, que o nosso tema que resolvemos abordar nesses momentos que estaremos juntos é sobre as preocupações. É um tema muito importante, é um tema fundamental em nossas vidas, afinal de contas, todos nos preocupamos, todos vivenciamos preocupações, e a grande questão da preocupação é como nós lidamos com ela, porque as preocupações baterão à nossa porta, isso não há dúvida. As preocupações batem à nossa porta. Cada vez mais novos companheiros, sejam todos bem-vindos, um beijo grande, obrigado pela presença. As preocupações, que é a nossa temática, elas batem à nossa porta. Então a grande questão não é ter ou não ter preocupações, é como nós vamos lidar com essas preocupações. A vida é assim. Acreditar que passará pela terra sem dores, sem frustrações, sem sofrimentos ou sem preocupações, prepare-se para decepção, prepare-se para inúmeras dificuldades emocionais, porque todos, sem exceção, passamos por preocupações. E as preocupações, elas nos causam sofrimento dependendo de como nós lidamos com elas. E quando nós olhamos a origem, a etimologia da própria palavra, preocupação vem do latim e significa exatamente ocupação prévia. Estou muito feliz com a presença dos companheiros. A vontade é de ficar saudando a todos, todo instante, os comentários, as curtidas. Sejam todos muito bem-vindos. Um beijo grande. Estou muito feliz com a presença de todos. Estamos refletindo sobre a questão das preocupações que levam a tantos conflitos nesses períodos de pandemia, para que a gente possa viver em paz e, nessas reflexões, nesses momentos aqui, juntos trocar e amadurecer, para que possamos atravessar esse momento da melhor forma possível. Então, estou muito feliz com a presença de todos. A nossa temática preocupação é exatamente essa. O termo preocupação, ele vem do latim, significa ocupação prévia, pré-ocupar-se. Toda vez que nós nos preocupamos, nós estamos nos ocupando antes com algo que ainda está por acontecer. Só que esse algo que ainda está por acontecer, nós não sabemos se acontecerá. E aí é que está o grande equívoco da preocupação. Se preocupação é ocupar-se previamente, é estar pré-ocupado, porque o correto na vida é estarmos ocupados. A ocupação
é o grande sentido da vida, ocupar-se em coisas boas, no estudo, na família, na amizade, na caridade, no cultivo do trabalho, das coisas que engrandecem a vida. Ocuparmos-nos, aí sim é o correto. Só que a partir do momento que nós nos preocupamos, nós começamos a cair nesse equívoco desse sofrimento emocional. Essa etimologia da palavra, que vem desde o latim, ela explica o inúmeros sofrimentos, a quantidade de inúmeros sofrimentos emocionais, porque hoje a quantidade enorme de depressões, de melancolia, de tristezas profundas, de síndrome de pânico, de ansiedades e tantos conflitos emocionais que hoje graçam na nossa humanidade, todas elas têm uma comunicação com o equívoco da preocupação. Ninguém entenda aqui, quando dissemos que a preocupação é um equívoco, ninguém entenda que nós temos que viver a vida sem nos preocupar com coisa alguma, viver a vida de forma irresponsável. Não estamos dizendo isso. Temos que nos ocupar com coisas boas. Quando falamos preocupação, é no sentido de sofrer com algo que ainda está por acontecer e que provavelmente nem aconteça. Ou mesmo que aconteça, nós não devemos nos preocupar previamente. Esse é o grande equívoco. O segredo da vida é se ocupar e não se preocupar. Esse é o grande segredo. E quando Jesus disse, uma das passagens mais profundas e significativas para o nosso dia a dia, quando o nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou a seguinte frase: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Cada dia tem a sua própria preocupação. Esse conceito do Evangelho, ele é muito profundo e extremamente atual. Vamos repetir para os companheiros que estão chegando agora, mais uma vez, dando as boas-vindas e saudando todos que estão aqui. A passagem de Jesus, eu particularmente, percebo como que ela é extremamente atual. Quando Jesus disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados, cada dia tem a sua própria preocupação. Quando Jesus pronunciou, ele estava exatamente sinalizando que nós devemos viver o agora, viver o hoje, o momento. Por quê? Porque a partir do momento que nós nos preocupamos, estamos vivendo o futuro. E viver o futuro ninguém consegue. E um dos grandes equívocos do ser humano é exatamente viver o futuro ou viver o passado. Nós não devemos viver nem o futuro nem o passado. Viver o futuro significa ser ansioso, significa ter medo. Viver o passado significa ter culpa. Quantas pessoas que carregam culpa do passado? Quantas pessoas carregam culpas enormes do passado, quando deveriam se perdoar? Um passado que não voltará. Ao invés de perdoar os outros, perdoar a si mesmo pelos seus equívocos ou pelos equívocos que outros cometeram, a pessoa prefere carregar esse sentimento de culpa e, em verdade, deixando de perdoar, ela fica presa ao passado. Primeiro grande erro que cometemos, então, viver o passado. Outro segundo erro é viver o futuro. É onde gera a preocupação e gera outro grande mal da atualidade, que é a ansiedade, que está diretamente conectado com a preocupação. O ansioso é um preocupado, o depressivo é um preocupado, o melancólico é um preocupado, o estressado é um preocupado. Toda pessoa estressada, ela está preocupada. Toda pessoa depressiva, toda pessoa com síndrome de pânico está preocupada. O conceito da preocupação por isso que quando Jesus disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará seus cuidados, cada dia tem a sua própria preocupação, ele estava trazendo uma ideia muito profunda que nós temos que viver o agora. Não viver o ontem e não viver o amanhã. O ontem que passou, não importa se nós fizemos o bem, ótimo. Se cometemos erros, perdoamos a nós mesmos e aos outros. O futuro também não nos interessa. Nós podemos até planejar o futuro, isto sim. Planejar o futuro nós podemos fazê-lo, mas não viver o futuro previamente. Esse é o grande equívoco. Essa preocupação, viver o futuro previamente, é um dos grandes equívocos da atualidade. O grande segredo é viver o agora. Há obras belíssimas na nossa literatura. Quando nós olhamos um livro muito recente de Eckhart Tolle, chamado O Poder do Agora,
onde ele fala a necessidade de viver o hoje, o momento. Não adianta eu estar aqui com vocês preocupado com o que eu vou fazer amanhã, preocupado com o que eu vou ver na televisão daqui a pouco, ou preocupado com o que aconteceu ontem. Na verdade, eu tenho que estar aqui concentrado 100% nesse momento. Ou os amigos que estão aqui me assistindo, não adianta assistir aqui e estar preocupado com o que vão fazer daqui a pouco, com o que vão fazer amanhã, com o que vão fazer segunda-feira. Nós temos que estar ocupados com o momento presente. Isso significa ter foco, porque esse momento é único. Esse momento que estamos vivendo aqui é único. Todos os momentos são únicos. Quando terminarmos esse nosso momento aqui, cada um de nós terá uma tarefa. Alguns vão ver televisão, outros vão descansar, outros vão ler, outros vão estar com a família. E esse momento que virá também será um momento único. E viver cada momento como se fosse único, porque ele é único verdadeiramente. Isso faz com que nós superemos as preocupações, com que nós superemos a ansiedade, vivendo o agora. Meus amigos, nunca nos esqueçamos. Muito feliz pela presença de todos, novos amigos chegando, sejam todos muito bem-vindos. Tratando sobre as preocupações, estamos comentando que a grande importância, o grande segredo da vida é viver o agora. Não importa o ontem, não importa o amanhã, importa o hoje. Por isso que eu não devo me preocupar. O que eu posso fazer de bom hoje? O que eu posso fazer de bom agora? E a vida vai adquirindo sentido. O agora é que é o importante. E nesses momentos de crise, nesses momentos de pandemia, nesses momentos de lutas, nesses momentos de reflexões, nesses momentos de transformações pelo qual a nossa humanidade atravessa, nós vemos que essas dificuldades devem servir para nos levantar e para nos fazer evoluir. A pessoa excessivamente preocupada, ela se deixa derrubar diante das dificuldades. Nesses períodos de pandemia, muitos se deixam levar pela depressão, pela melancolia, pelo desânimo, pelas tristezas profundas. Só que nós não podemos deixar isso acontecer conosco. Por quê? Porque, na verdade, sabemos que é difícil, especialmente para aqueles que sofrem por essas problemáticas, sabemos da dificuldade. O objetivo não é minimizar o problema, é ajudar a superar o problema. Esse é que é o objetivo da nossa fala. Nós devemos, o segredo, além de viver o agora, o hoje, nós devemos utilizar os momentos de dificuldade para crescer. Outro dia, por exemplo, conversando num estudo, eu fiz uma reflexão que alguns companheiros... um companheiro, inclusive, fez a reflexão de que o medo da pandemia é porque ele não sabe o dia de amanhã. Como será o dia de amanhã? E eu disse a ele, mas mesmo quando não tem pandemia, nós também não sabemos o dia de amanhã. Mesmo quando não há pandemia, nós não sabemos o dia de amanhã. Então, por que eu vou ter medo hoje de não saber como será o dia de amanhã, se em época que não tem pandemia eu também não sei o dia de amanhã? Outros companheiros dizem que tem medo de morrer pela doença, pelo coronavírus, mas na verdade, se for o nosso momento de morrer, nós podemos morrer de qualquer coisa, de acordo com a vontade de Deus. Claro que devemos nos cuidar, devemos nos preservar, nenhum de nós vai se expor. Agora, temos os nossos cuidados pessoais, a partir do momento que temos os nossos cuidados, a partir do momento que nós temos esses nossos cuidados pessoais mesmo, de preservar a saúde, de preservar a nossa casa mental, a partir do momento que nos cuidamos, nós não devemos ter medo da morte. Só tem que ter medo da morte aquele que faz o mal, aquele que transgride as leis humanas e as leis divinas. Aqueles que transgridem as leis têm que ter medo. Esses sim, porque eles agem de forma equivocada. Por isso eles devem ter medo, porque eles não sabem o que fazer, eles não sabem quem são, para onde vão, o que pode lhes acontecer. Mas aqueles que fazem o bem não devem ter medo do dia de amanhã, não devem se preocupar com o dia de amanhã, devem viver intensamente o agora, meus irmãos, e saber que é nos momentos de dificuldade que nós crescemos. Nos momentos de dificuldade que nós mais crescemos. Eu me recordo, hoje à tarde, enquanto estava me preparando para esse nosso encontro, agora há pouco, me veio à memória quanto crescimento, quantas invenções a humanidade desenvolveu em momentos de crise, como esse que estamos vivendo. Momentos de pandemia, momentos de guerra, momentos de revoluções, momentos de catástrofes, desastres naturais. Nesses momentos, a humanidade deu inúmeros passos na direção do progresso.
olhamos esse veículo maravilhoso que nos permite essa comunicação direta aqui. Graças à internet, nós estamos aqui conversando nas mais diversas regiões, companheiros de mais diversas cidades e estados que estão conectados conosco, amigos queridos. Mais uma vez, sejam bem-vindos, novos companheiros. Graças a essa maravilha que é a internet, nós estamos nos comunicando aqui. E, no entanto, a internet surgiu num período de guerra. Muitos companheiros não sabem disso. Mas na década de 60, durante a Guerra Fria, que foi aquela guerra ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética, no qual o capitalismo representado pelos Estados Unidos e o socialismo representado pela União Soviética, essa luta ideológica que corroborava a grandeza dessas duas nações e, concomitante a isso, fizeram com que nessa ideologia de tentarem ser as maiores nações do mundo, nessa ideologia, elas lutassem para produzir coisas boas. Elas lutassem para estar sempre na frente uma das outras. Isso fez com que os Estados Unidos, que já possuíam computadores, muito precários ainda, mas possuía, muito longe do que são os de hoje, mas possuía já computadores, eles possuíam inúmeros computadores em suas bases. E eles queriam criar uma rede de comunicação entre eles. E não sabiam como. Eles queriam criar uma rede de comunicação entre esses computadores e não sabia como. E então os americanos, os cientistas americanos desenvolveram uma rede que os computadores estavam interligados e pudessem enviar arquivos, comunicações, mensagens um para o outro. Estava criada ali a internet. Mal sabiam eles que estavam criando uma das maiores invenções do século XX, que revolucionaria a humanidade e que hoje nos permite estar aqui, a internet. Surgiu durante a Guerra Fria, num período de guerra, de lutas, que corroborava essa excelência da intelectualidade humana. No auge de um período muito difícil para a humanidade no pós-guerra, a humanidade desenvolveu a internet, que foi essa maravilha. Poderíamos citar outros problemas, outras invenções e crescimentos que a humanidade também experimentou. Por exemplo, na Primeira Grande Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, que abalou ali o princípio do século XX, a partir do momento que o século XIX abriu a chave da porta para o que se constrói sem luta. Nada se constrói sem luta. Então, nós devemos fazer com que essa necessidade de crescer, essa necessidade de evoluir, também nos momentos difíceis esteja presente em nós. Nessa necessidade. Desculpa, eu estou vendo alguns companheiros comentando sem som. O som está bom? Porque pode ser no aparelho de alguns. Está sem som? Está saindo bem o som, meus amigos? Alguns comentaram que sim. Está sem som para alguns, né? Deixa eu tentar melhorar aqui, só um momento. Não sei se melhorou o som agora, meus amigos. O som está normal? O som está normal, né? Se estiver sem som, por favor, sinalize. Mas eu acho que agora está normal. Tá ok? Que bom, obrigado. Alguns estão comentando que está normal sim. Obrigado, fico feliz. Obrigado. Então o som voltou. Então o que dizíamos que nos momentos de dificuldade é que nós crescemos. Então nós tivemos a internet que surgiu durante o período da Guerra Fria na década de 60. Nós tivemos durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, inúmeras conquistas que surgiram. Por exemplo, as bolsas de sangue, que servem para as doações de sangue, que hoje é tão utilizado, tão comum, os postos de doação de sangue, que aliás é um ato de caridade muito bonito, doar sangue, surgiu durante a Primeira Guerra Mundial. Porque até então as transfusões, as doações de sangue eram feitas de pessoa para pessoa, diretamente. Uma pessoa do lado da outra, os médicos faziam uma doação, que era praticamente uma transfusão. Durante a Primeira Guerra Mundial, os médicos, eles desenvolveram, um médico americano, conseguiu desenvolver uma metodologia onde ele armazenava o sangue em bolsas. E assim, para poder atender aos feridos de guerra, ele levava o sangue de um lugar para outro, de uma cidade a outra, sem precisar que o doador estivesse próximo daquele que estaria para receber. Sem que o doador estivesse próximo daquele, que fosse uma necessidade do doador estar próximo daquele que recebe a doação, que pudesse armazenar o sangue em bolsa para poder levá-lo distante. Isso surgiu durante a Primeira Guerra Mundial. Hoje nós vamos doar sangue em qualquer posto de coleta, nós doamos, o nosso sangue é armazenado numa bolsa e aquilo fica armazenado durante um tempo para poder doar para alguém. Fica armazenado dias ou quiçá semanas.
graças a uma invenção que surgiu durante a Primeira Guerra Mundial, uma necessidade de guerra. A guerra foi lamentável? Evidente que sim, mas graças a algo lamentável surgiu o progresso. E assim muitas outras coisas poderíamos citar, coisas pequenas do nosso dia a dia. Por exemplo, os amigos talvez não saibam, mas essas fitas adesivas que nós utilizamos, o durex, fita cola, essas que para poder colar, fechar caixas e etc., essas fitas surgiram durante a Segunda Guerra Mundial, que uma mãe que tinha um filho que era soldado, o soldado estava na guerra lutando, e ela muito preocupada, ela trabalhava numa fábrica. E as caixas armazenadas eram fechadas de uma forma muito complicada, de uma forma muito difícil para poder abrir. E ela queria ver uma forma de agilizar o trabalho, preocupada também com o seu filho, obviamente, né? E ela pensou numa forma de fechar as caixas de forma que fosse fácil abrir, e ela inventou a fita adesiva. Essa fita cola que nós conhecemos, esses durexes da vida, surgiu durante a Segunda Guerra Mundial. O que fazer então? O que queremos dizer com isso, meus amigos? Que guerra é uma coisa boa? Que guerra é uma coisa boa? Que pandemia é uma coisa boa? Claro que não. Tudo isso nos traz dificuldades, problemas, sofrimentos, tristezas. Mas o que nós queremos dizer é que temos que olhar com muito carinho para esses momentos e não nos deixar levar para a melancolia, para a depressão e para a tristeza. Não permitir que as preocupações tomem conta de nós. Deixar a nossa alegria, o nosso entusiasmo lá em cima. Ocuparmos-nos com coisas boas. O que é a preocupação? É a ocupação prévia. Ao invés de nos preocuparmos, ocupemos-nos com alguma coisa, tendo foco no presente. O segredo é o foco no presente, é viver o agora. Então, ao invés de me preocupar, eu vou me ocupar com algo útil. Se vem algum pensamento negativo, imediatamente procuremos alguma coisa útil para fazer. A pessoa vai pegar um livro para ler, vai assistir alguma coisa boa na televisão, vai fazer alguma meditação. A meditação é um poderoso exercício para a superação dos conflitos emocionais, meus irmãos. Pudessem todas as pessoas que passam por conflitos emocionais, sejam eles quais forem, depressão, melancolia, síndrome do pânico, ansiedade, qualquer que seja o conflito emocional que a pessoa atravesse, pudessem essas pessoas se dedicar à meditação e veriam a melhora absurda que elas teriam. E hoje é facílimo. Qualquer um pode entrar no YouTube, por exemplo, digitar lá meditação e aparecerão milhões de meditações de médicos, de religiosos, de terapeutas, de psicólogos, de pessoas as mais variadas. As meditações, elas têm um poder tão grande em nossas vidas, meus irmãos. A meditação, ela tem o poder de acalmar o corpo. Ela tem o poder de esvaziar a mente. A meditação tem o poder de nos limpar a casa mental. Porque nós somos aquilo que pensamos. Uma médica americana que já faleceu, chamada Louise Hay, que escreveu muitos livros a respeito dessa questão de cuidar da nossa casa mental. Louise Hay costumava dizer: nem sempre eu preciso solucionar os meus problemas. Na maioria das vezes eu preciso solucionar os meus pensamentos. Olha quanta sabedoria! Estamos com novos companheiros, um beijo grande, obrigado pelo carinho, pela presença. Tratando das preocupações, estamos lembrando aqui sobre a importância da meditação para eliminar as preocupações, para silenciar a nossa casa mental. A meditação nos acalma o corpo, nos acalma o espírito. Meditar significa silenciar a mente, porque eu posso silenciar a minha voz, mas os meus pensamentos estarem agitados. A meditação silencia a nossa casa mental. E a médica que citávamos, Louise Hay, a médica Louise Hay, ela costumava dizer, foi uma das maiores escritoras norte-americanas, foi uma das iniciadoras, pioneiras no conceito de autoajuda na década de 70, desencarnou há poucos anos, já nonagenária, mas fez um belíssimo trabalho na cultura americana e a sua lavra bibliográfica espalhada pelo mundo. Louise Hay dizia, como citávamos há pouco, para os companheiros que chegaram agora, Louise Hay costumava dizer: nem sempre eu preciso solucionar meus problemas, às vezes basta solucionar meus pensamentos. Mas se solucionam sozinho, porque muitas vezes os problemas estão apenas na minha maneira de ver. A forma como eu enxergo a vida é o segredo da paz ou do sofrimento. Então, meus amigos, esses conceitos, eles nos fazem crescer. Uma coisa muito importante além da meditação,
além da meditação, outro conceito que queremos fortalecer hoje aqui com os amigos, a aceitação. Aceitar o momento que estamos vivenciando. O processo de aceitação na nossa vida, ele é fundamental. Não confundamos aceitação com acomodação, por favor. Aceitar não é se acomodar. A pessoa acomodada é aquela que não faz nada. Esse é o acomodado. A pessoa que aceita é aquela que trabalha e faz o possível para melhorar. Por exemplo, com algum problema de saúde, se eu estiver gripado, se eu estiver com qualquer problema, eu tenho que aceitar que eu tenho gripe para poder tratar dessa gripe. Se eu não aceitar, eu não tratarei. Se eu tenho algum conflito moral, se eu sou uma pessoa muito invejosa, se eu sou uma pessoa maledicente, eu tenho que aceitar que eu tenho esse conflito. Porque se eu acreditar que eu não tenho, eu nunca vou poder solucioná-lo. Porque eu acredito que eu não tenho isso, porque eu vou solucionar algo que eu acho que eu não tenho. Então, quando eu aceito que eu tenho esse problema, então eu parto para a solução. Então, a aceitação é fundamental. E nesses períodos de crise, de pandemia, as dificuldades, enfim, seja quais forem, aceitar. Se eu me revoltar e começar a questionar por que está acontecendo a pandemia, por que Deus fez isso com a humanidade, a culpa é do governante X, a culpa é do governante Y, mas o país tal fez tal coisa, porque o país tal fez tal coisa. Se eu começar a blasfemar e me revoltar contra isso, o meu sofrimento será muito maior, infinitamente maior, porque eu não posso mudar os outros, eu só posso mudar a mim mesmo. Eu posso achar que o médico tal está errado, que o político tal está errado, que o fulaninho lá no outro país fez alguma coisa que eu discordo. Eu posso achar isso tudo, mas eu não posso mudar ele. Então não adianta eu achar isso ou eu pensar isso. Agora eu posso mudar a mim. Então, ao invés de cultivarmos, nesse período que estamos, cultivarmos maledicência, cultivarmos rancor, vemos tanto isso na internet, meus irmãos. Pessoas cultivando rancor, reclamações, queixas, maledicência, raiva contra as situações, contra os políticos, contra religiosos ou contra a própria situação. Às vezes a raiva não é nem contra pessoas, é contra a própria situação por não aceitar que estejamos vivendo uma pandemia. Ora, aceitemos, meus irmãos. Aceitemos. A aceitação é fundamental. Opa, novos companheiros, obrigado pela presença. Falamos das preocupações e estamos falando da importância da aceitação. Aceitar, meus irmãos. Aceitar, repetimos, não é se acomodar. O acomodado é aquele que nada faz. A pessoa que aceita é aquela que faz o melhor que ela pode, pelo bem da humanidade, pelo bem da sua família, pelo bem de si mesmo. Mas ao mesmo tempo é uma pessoa que não se revolta. A pessoa que aceita, ela não se revolta. A pessoa que aceita as coisas é uma pessoa que não blasfema, que não cultiva ódio, que não destila ressentimentos, que não espalha rancores e mágoas. Essa é a pessoa que aceita. Aceitar a vontade de Deus, porque há algo soberano acima de nós. É um grande equívoco querer controlar o poder que me controla. Todos nós temos um poder que nos controla, que é um poder divino. Depois dessa pandemia, com certeza o mundo estará melhor, como ficou melhor depois de outras situações. O Japão, por exemplo, foi destruído na época da guerra, absolutamente destruído. Hoje o Japão é um país de primeiro mundo, um dos países mais ricos do mundo. Antes da guerra, o que era o Japão? É um país muito simples. Depois da guerra ele cresceu imensamente porque se reergueu. Então, nas dificuldades nós crescemos. Podemos ver a chuva que cai e nos aborrecer com ela. Ou podemos ver a chuva que cai e aproveitar para cultivar, aproveitar para plantar. Tudo é a forma como nós observamos. Tudo é o olhar que se dá. Então, quando aceitamos, nós procuramos ser cada vez melhores, meus irmãos. Quando aceitamos o processo, não nos acomodamos com eles, procuramos trabalhar, procuramos ajudar. Na situação que nos encontramos hoje, ao invés da pessoa ir para a internet e blasfemar contra a vida ou contra as pessoas, pensemos o que eu posso fazer de bom pelas pessoas. Talvez seja uma mensagem, talvez seja ligar para um amigo que eu não vejo há muito tempo, talvez seja me reconciliar com um parente querido que eu estou em desavença há muitos anos. Talvez a minha ajuda possa ser uma oração, possa ser uma boa leitura, possa ser fazer planos para o futuro. Por que não aproveitamos esses momentos, já que não estamos tão ativos quanto antes, não estamos trabalhando tanto quanto antes? Alguns companheiros continuam os seus trabalhos porque as suas profissões exigem, mas a maioria de nós reduzimos drasticamente as nossas atividades. Por que não aproveitamos esses momentos para produzir coisas boas durante a quarentena e planejarmos coisas para após a quarentena?
O que eu posso fazer de melhor depois da quarentena? O que eu posso produzir? Quais são as atividades que eu farei? Que eu realizarei? Eu vou fazer um estudo novo, eu vou entrar para uma faculdade, eu vou ingressar num trabalho voluntário, eu vou procurar ajudar quem precisa, eu vou dar à minha família, após a quarentena, a mesma atenção que eu estou dando durante a quarentena. Quais os valores que eu terei depois? Então, ser útil agora e procurar também planejar no que nós podemos ser úteis depois. Esse é o segredo de uma vida emocional saudável em tempos de crise. Viver o agora, meditar, se ocupar com coisas boas, não ter medo de viver, meus irmãos. Cuidarmos-nos, evidentemente temos que nos cuidar, mas não ter medo de viver. Não ter medo de viver, porque os medos eles passam. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, uma pesquisa americana, foi feita há alguns anos, e comprovou que 99% dos medos que o ser humano possui, pasmem os amigos, 99% dos medos que o ser humano possui não se concretiza, ou não se concretizam. Foi o resultado dessa pesquisa. Uma pesquisa feita por uma universidade americana, muito antes da pandemia, uma pesquisa de 15, 20 anos atrás. Analisaram inúmeras pessoas e investigaram todos os medos que elas já possuíram. E se percebeu que 99% dos medos, 99% dos medos que nós possuímos não acontecem, não se concretizam. Ou seja, nós sofremos por nada. Nós tememos por coisas que não vão acontecer. E esse medo de coisas que não acontecerão prejudica a nossa saúde, prejudica os nossos ideais, prejudica a nossa família, prejudica a nossa produtividade, prejudicam esses nossos valores, prejudicam esses valores que nós devemos cultivar, enriquecendo a vida de coisas boas. Um beijo grande para todos, muito feliz com a presença dos queridos amigos, cada vez novas pessoas estão chegando, sejam muito bem-vindos, obrigado. Então esses valores têm que ser cultivados. Como dizíamos, 99% dos medos que nós temos não acontecem. Isso é pesquisa científica, ou seja, praticamente nenhum dos meus medos se concretizarão. Por que então cultivá-los? Eles vão prejudicar a minha produtividade, vão prejudicar as minhas realizações, vão prejudicar o meu dia a dia, vão prejudicar a minha família, vão prejudicar a minha saúde, porque o medo prejudica a saúde. O medo, os problemas emocionais prejudicam drasticamente a nossa vida física. As dificuldades emocionais não prejudicam somente a nossa vida emocional, prejudicam a nossa vida física também. Já está comprovado que as doenças, praticamente todas elas, o câncer, o infarto, os problemas mais graves de saúde estão relacionados a questões emocionais. Claro que também está relacionado a outros fatores, à alimentação, ao estilo de vida, mas está muito relacionado às questões emocionais. Está muito relacionado à maneira como nós enxergamos a vida. Então, construir a vida de forma bem vai fazer com que, sem esses medos e essas preocupações, a alegria e o entusiasmo que vem através da ocupação de coisas boas, ocupando-nos com coisas boas, nós nos livramos das preocupações. Toda vez que vier um pensamento negativo, meus amigos, uma dica que eu vos dou: ocupe-se imediatamente com uma coisa boa. Um dos grandes problemas dos conflitos emocionais hoje é a pessoa ficar detida no mau pensamento. E a pessoa tem um pensamento negativo e fica focado nele. Nós não devemos ficar focados nos maus pensamentos. O pensamento mal veio, nós simplesmente deixamos ele de lado e vamos fazer alguma coisa. Porque o pensamento somos nós que controlamos. Eu mando no meu pensamento, não é ele que manda em mim. O grande erro é deixar o pensamento me controlar. Não, mas eu sou o dono do meu pensamento. O meu pensamento não pode ser um grande formigueiro onde todos se movimentam sem uma direção. Não pode ser uma balbúrdia a minha casa mental. O meu pensamento eu tenho que assisti-lo e organizá-lo. Da mesma forma que nós olhamos para uma estante e organizamos, olhamos para uma mesa. Isso aqui eu quero tirar, isso aqui eu quero permanecer. E se estiver difícil em algum momento, algum pensamento muito negativo teimar em permanecer, ocupemos-nos com coisas boas, peguemos um livro para ler, vamos meditar, vamos ouvir uma boa música, vamos trabalhar, vamos varrer, vamos fazer qualquer coisa, mas desviar do pensamento. Sou eu
Quem manda na minha casa mental? Somos nós que mandamos na nossa casa mental. Um grande psicólogo nos Estados Unidos chamado William James, alguns amigos com certeza já ouviram falar, psicólogo e filósofo. Ele é considerado um dos pais da chamada filosofia pragmatista, que tanto marcou o princípio do século XX nos Estados Unidos. Ele foi um dos grandes escritores, o William James, do princípio do século XX, que marcou a cultura norte-americana, assim como Dale Carnegie. Carnegie, que publicou também livros maravilhosos, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele e muitos outros, livros maravilhosos. Ele e William James, ao lado de outros companheiros, marcaram a cultura norte-americana naquele período difícil, porque o século XX começou com a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18. Logo depois veio a crise de 29, que abalou a economia do mundo inteiro, dos Estados Unidos e, por extensão, outras nações. Depois veio a Segunda Guerra, de 39 a 45. Depois veio a Guerra Fria, nesse conflito socialismo versus capitalismo. Ou seja, a humanidade progrediu muito no século XX, mas também enfrentou inúmeras problemáticas de pandemias, de guerras, de conflitos. E, no entanto, todos esses momentos serviram para crescimento. Claro que nós tivemos muito mais coisas boas do que ruins. Seria um grande engano olhar para trás e achar que a nossa história só é feita de guerras e de pandemias. É evidente que não. São momentos isolados. A nossa história ela é feita de luta, de entusiasmo, de alegria, de estudo, de coisas boas. A nossa história é feita disso. De construções, de progresso científico. A maravilha de nós estarmos aqui hoje nos comunicando. Há 15, 20 anos atrás seria impossível. O máximo que nós fazíamos era nos falar pelo telefone. Hoje nós estamos aqui nos comunicando em tempo real, quase que como se estivéssemos fisicamente próximos. Tudo isso são as maravilhas do progresso humano. Essas maravilhas nós devemos sempre destacar. Então a humanidade sempre teve muito mais coisas boas do que ruins. Mas estamos falando das ruins para poder fazer um paralelo com o momento atual de como nós podemos tirar coisas muito boas dos momentos difíceis. E eu me lembro de William James, esse que foi psicólogo, filósofo, pai da filosofia pragmatista e um dos intelectuais que mais influenciou o pensamento norte-americano no princípio do século XX e em todo o decorrer. William James, ele tem dois conceitos que eu acho fabuloso. Quando ele diz que a angústia e a preocupação nada mais é do que um mau hábito, não é uma doença, é um mau hábito. A angústia e a preocupação, diz William James, não é doença. A angústia e a preocupação não são traumas, não são neuroses, são maus hábitos. Da mesma forma que temos maus hábitos no dia a dia, hábitos às vezes de não dormir bem, hábitos de não nos alimentar bem, são hábitos. Também temos maus hábitos mentais. A angústia e a preocupação é um mau hábito. Quando nós vivemos o agora, esse mau hábito desaparece. E um outro conceito de William James, que eu particularmente gosto muito, novos companheiros chegando sempre, muito obrigado, muito feliz pela presença de todos, um beijo no coração. Estamos tratando sobre as preocupações e falando um pouco sobre William James, o pai da psicologia e da filosofia pragmatista e um dos intelectuais mais marcantes do século XX nos Estados Unidos. William James, um outro conceito dele que eu particularmente gosto muito, é quando ele diz que o comportamento gera sentimento. Eu acho esse conceito brilhante, porque nós aprendemos na psicologia comportamental que o pensamento gera sentimento, que gera o comportamento. Essa tríade, pensamento, gerando sentimento e gerando comportamento, ela é fundamental para a intenção. Se queremos mudar o comportamento nosso, temos que mudar o sentimento. Se eu quero mudar um comportamento meu, não adianta só mudar o comportamento, eu tenho que mudar a minha maneira de pensar sobre aquilo. Então o pensamento gera sentimento que gera o comportamento. Toda ação vem de um pensamento inicial. Mesmo a pessoa acreditando que não, ela teve antes algum tipo de pensamento que motivou, ou no momento ou prévio, mas o pensamento motivou. Só que o William James tem um conceito que eu acho muito interessante. Ele diz que a verdade, sim, é verdade que o pensamento gera a ação, o sentimento gera ação, mas também é verdade, diz James, também é verdade que a ação gera o sentimento, que a ação, o comportamento geram o pensamento. Então, se eu quero ficar feliz, eu posso pensar na felicidade e o meu comportamento vai se concretizar na ação. Acompanhe o raciocínio. Eu posso, diz James, eu posso pensar, se eu quero estar feliz, se eu estou triste e quero ficar feliz, eu posso pensar na felicidade e isso concretizar na minha ação, ou eu posso, mesmo estando triste, eu posso agir de forma alegre.
e isso gerar a minha felicidade. Mesmo eu estando triste, eu posso me comportar como se estivesse feliz, e então a felicidade virá. Quando eu me comporto de determinada forma, o meu pensamento, o meu sentimento se contagiam com isso. Então, se eu estou triste, eu posso agir como se, é a famosa mágica do como se, que alguns estudiosos da mente falam, como se, haja como se, e você obterá grandes resultados. O que é o como se? Se eu estou triste, haja como se estivesse feliz. Se eu estou doente, haja como se estivesse saudável. E a saúde virá. Não é falsidade. Não estamos pregando falsidade para a pessoa falar uma coisa e fazer outra. Estamos falando de construção de comportamento. Nós construímos o nosso comportamento. Então a ação, ela gera o pensamento, ela gera o sentimento. Então hajamos como se a pessoa está triste, age como se estivesse feliz. Comece a sorrir. Mesmo que aparentemente ela não tenha vontade, sorria. Conte uma piada. E esse sentimento de alegria vai suplantar a tristeza. A depressão, por exemplo, já repararam que as pessoas depressivas costumam caminhar olhando para baixo? Reparem, os amigos, os depressivos caminham olhando para baixo. Todo depressivo, pelo menos na maioria das vezes, olha para baixo. Se você para conversar com ele, daqui a pouco ele está olhando para o chão. Sempre depressivo, melancólico, desanimado. Primeira regra para superar a depressão: erga a cabeça e olhe para frente. Alguém fez certa vez uma comparação, uma metáfora que eu achei muito interessante, que dizia que não é possível a pessoa estar depressiva jogando vôlei. Por quê? Porque no vôlei ele está sempre olhando para cima. Está sempre olhando para cima para ver para onde vai a bola, que horas que ele vai pegar a bola, qual é o momento dele. Jogando vôlei, a pessoa está sempre olhando para cima. Então é impossível alguém ser depressivo jogando vôlei. Ou seja, a ação gera esse sentimento. A ação gera essa maneira de pensar. Então façamos com que esse conceito de William James, que está perfeitamente de acordo com o conceito de Dale Carnegie, e que vão diretamente concorde com as palavras de Jesus, quando Jesus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. O Senhor sabia do que nós iríamos vivenciar, meus irmãos. Jesus sabia, nosso Senhor Jesus Cristo, que só de pronunciar o seu nome já nos traz tanta paz. Ele sabia que a humanidade, que a vida na Terra é maravilhosa. Mas ele sabia também que nós atravessaríamos dificuldades, como ele também na Terra atravessou dificuldades. Jesus foi traído, foi negado, foi desprezado. São as falhas humanas. Foi crucificado, foi abandonado, apanhou. Jesus passou por inúmeras dificuldades. Ele sabia que nós também passaríamos. Então, por isso ele disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará seu dia. Cada dia a sua própria ação. Então, construamos o dia de hoje. Construamos o dia de agora, meus amigos. É uma opção que nós temos que fazer. É uma opção, escolher o momento. Nós devemos optar. Eu quero ser feliz, eu não quero me preocupar, eu não quero viver angustiado. É uma opção que nós devemos fazer. Tudo na vida é opção. Da mesma forma que nós optamos por ter um filho, por fazer uma faculdade, por viajar, são opções. A nossa vida emocional também é uma opção. Se eu quero me libertar da minha preocupação, se eu quero me libertar da melancolia, das angústias, é uma opção. Nós temos que escolher isso. Temos que escolher isso. Não permanecer na berlinda, cada hora achando tal coisa e deixando a nossa mente, a nossa vida emocional ao desprezo, que é o que muitos fazem. É o que muitos fazemos, deixar a nossa vida emocional ao desprezo. Conta uma pequena parábola, é uma metáfora, obviamente, que não é uma realidade, é uma metáfora, mas muito interessante, de que certa vez um homem não fez nem o bem nem o mal durante a sua vida. Nem o bem nem o mal. E então, ele quando morreu, não sabiam se ele iria para o céu ou para o inferno. Não sabiam se ele ia para o céu ou para o inferno. É uma metáfora, naturalmente, né? Obviamente, é uma metáfora, é uma parábola, né? Até porque a questão do inferno, algumas religiões acreditam, outras não acreditam. Nós espíritas não acreditamos no inferno eterno, no sofrimento eterno. Os nossos irmãos de outras religiões, nossos amigos católicos, evangélicos, acreditam na questão do inferno. Mas não é isso o importante nesse momento. O importante é a reflexão emocional que queremos trazer. É uma parábola. Que um homem morreu, ele não havia feito nem o bem nem o mal. E, no entanto,
quando ele chegou do outro lado, ele então se viu em cima do muro, porque não tendo feito nem o bem nem o mal, ele não mereceu nem o céu nem o inferno. Ele estava em cima do muro. E ao estar em cima do muro, para onde que ele iria? De um lado era o céu, de outro lado era o inferno. E ele não sabia para onde iria. Para onde ele iria? De um lado o céu, do outro lado o inferno. Quem fez o bem vai para o céu, quem fez o mal vai para o inferno. Ele não sabia para onde ir. E então ele ficou olhando de um lado para o outro. Do lado do céu, as pessoas estavam fazendo uma campanha enorme, dizendo: vem para cá, aqui é muito melhor, nós temos pessoas muito queridas, uma felicidade muito grande do lado do céu. E isso lá do céu fazendo uma campanha. E do lado do inferno, todo mundo parado, todo mundo quieto. E ele em cima do muro olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para um lado, olhava para o outro. E então do lado do céu continuava a campanha, as pessoas chamando, convidando, chamando. E naquela felicidade, mostrando as alegrias do céu. E do lado do inferno estavam lá os diabinhos, todos eles olhando, parado. E então um desses diabinhos, repito, é uma metáfora, ele chegou para o seu chefe e falou: patrão, é melhor nós fazermos uma campanha, nós vamos acabar perdendo esse rapaz, porque lá no céu está uma campanha enorme. Nós temos que fazer uma campanha para trazê-lo para cá. Vamos deixar eles fazerem a campanha e ganharem mais uma alma para eles? E aí o chefe falou assim: não precisa. O diabo-chefe falou: não precisa, meu filho, deixa ele onde ele está. E o diabinho falou: mas temos que trazê-lo para cá, temos que fazer uma campanha. Ele falou: não há necessidade, meu filho. E aí ele insistiu: mas por que não há necessidade? E aí o chefe falou: porque quem está em cima do muro já está do nosso lado. Quem está em cima do muro já está do nosso lado. Ou seja, a pessoa não fez a opção. Se ele tivesse feito a opção do bem, de ir para o céu, ele teria ido. Ou na terra, de fazer o bem, ele teria feito. Faltou ele tomar a opção. Faltou ele tomar a decisão. E aí, quando ele disse, então o chefe disse para os seus auxiliares: quem está em cima do muro já está do nosso lado, é exatamente porque não fazer o bem já é um grande mal. Não fazer o bem já é um grande mal. Então isso tudo, nós devemos optar pelo bem e cuidar, meus irmãos, da nossa casa mental. Cuidar da nossa casa mental, fazer com que a nossa vida seja repleta de alegria e de entusiasmo, fazer com que tenhamos essa alegria de viver, essa oportunidade maravilhosa de viver, de servir, de amar, de ser feliz. Estejamos em casa. Nessa quarentena, a maioria de nós está em casa, ou está saindo em poucos momentos, se for o caso. Alguns aí estão trabalhando de acordo com as necessidades. É ocuparmos com coisas boas, fazer coisas boas, não deixar que a preocupação tome conta. Nesse período, muitos se deixam levar por depressão, muitos se deixam levar pela melancolia. Agora, reafirmando a nossa mensagem inicial, não permitamos que as nossas preocupações nos prejudiquem, nos causem desânimo, nos causem depressões, melancolias, sentimento de tristeza. Não permitamos que isso aconteça, meus amigos. Façamos com que a nossa vida seja repleta de alegria e, como disse Jesus, não nos preocupemos com o dia de amanhã. E reforçando os conceitos que trabalhamos nesse período em que estamos aqui juntos, aceitar o momento presente, não nos revoltar contra ele. A revolta, a maledicência traz muito mais sofrimento. Aceitar, o que é diferente de se acomodar. Acomodação é falta de trabalho, é falta de ação. Aceitação não. Aceitação significa agir aceitando que há um poder maior que me controla, que é Deus. Então, aceitar o momento e fazer o melhor possível ao meu alcance. Então, aceitação, meus irmãos. Outro conceito para nos livrarmos das preocupações: ocuparmos-nos com coisas boas. Ao invés de nos preocuparmos e infestar a nossa casa mental de coisas negativas, ocuparmos-nos com coisas boas e não preocuparmos-nos. Terceiro ponto que também trabalhamos, a meditação. A meditação é um poderoso auxiliar para os nossos conflitos emocionais. A meditação, ela esvazia a mente. E ao esvaziar a mente, ela traz paz de espírito. Assim as preocupações vão embora, porque as preocupações são fruto dos nossos pensamentos. Uma pessoa que não está pensando naquele momento, ela não está preocupada. Só está preocupada aquele que está com o pensamento focado em alguma coisa que lhe incomoda. A meditação elimina, esvazia, entre aspas, a nossa casa mental. Isso melhora o corpo e melhora o espírito.
Melhora o corpo e melhora o espírito. Então, meditarmos, meus irmãos. Então, primeiro passo, aceitar o momento presente. Segundo passo, ocuparmos-nos com coisas boas. No que eu posso ser útil para o próximo, na caridade, no que eu posso fazer, mesmo estando dentro do meu lar, o que eu posso fazer de bom para os outros. Sempre há algo que eu posso fazer. Uma oração, uma mensagem, um telefonema, uma leitura, um estudo, sempre há coisas boas que eu posso fazer. Caridade é uma das palavras para se livrar da preocupação. Então, primeiro passo, aceitação. Segundo passo, ocupar-se e não preocupar-se. Terceiro passo, meditação. Quando nós unimos esses três fatores, meus irmãos, aceitar o momento presente, quando aceitamos, nós eliminamos a maledicência, o ódio, as queixas. Ao invés de procurar culpados, coisas do tipo, nós aceitamos o momento presente. Aceitamos a vontade de Deus. Segundo passo, ocuparmos-nos na caridade, fazer coisas boas. Fazer o bem dentro das nossas possibilidades, sempre é possível ajudar. Mesmo estando dentro de casa, sempre é possível ser útil. E o terceiro passo, a meditação. A meditação, junto da oração, ela alivia os pensamentos negativos e elimina as preocupações. Orar e meditar são os poderosos auxiliares para nos trazer alegria, entusiasmo e paz. Essa é a nossa mensagem, meus irmãos. Queria então agradecer o carinho, a presença de todos. Quando não vos preocupeis com estamos dizendo em outras palavras, nosso Senhor disse em outras palavras, agora, viva o hoje, não viva o amanhã, viva o agora, hoje, nesse exato momento. Esse momento aqui é único. Não nos preocupemos, ocupemos-nos com cada momento, livremos-nos das preocupações. O agora tem um poder extraordinário que nós não conhecemos. Cada momento da nossa vida é único. Por isso é um equívoco se preocupar com o dia de amanhã. Vivamos o agora e deixemos o amanhã para Deus. O ontem e o amanhã pertencem a Deus. Vivamos agora. Quando vivemos o agora, as preocupações vão embora. As preocupações batem em retirada. Então vivamos o hoje, vivamos o agora, meus amigos. Vivendo o agora, as preocupações vão embora. Esse é o grande segredo da vida. Esse momento aqui que nós estamos vivendo é um momento eterno. Ele não voltará. Assim como daqui a pouco, cada um de nós terá uma atividade. Os amigos que estão nos ouvindo nesse momento, que agradecemos muito a presença, daqui a pouco terão outras atividades. Alguns de nós, quando saímos daqui, vamos ver televisão, outros vão descansar, outros vão ler um bom livro, outros vão se alimentar. Cada um terá uma atividade. E da mesma forma que esse momento aqui, que nós estamos tendo, é um momento eterno, é um momento único, esse momento próximo que virá na vida de cada um de nós, na vida de cada um de vocês, também será um momento único. E os momentos que virão amanhã também serão momentos únicos. Cada momento da nossa vida é único e é eterno. E se eu estou aqui preocupado com amanhã, eu não estou vivendo, porque quando chegar o amanhã eu estarei preocupado com o dia seguinte e com o dia seguinte e nunca viverei o hoje, nunca viverei intensamente cada momento. E o segredo da vida é viver intensamente cada momento da nossa vida. Por isso que Jesus disse, meus irmãos, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Então, não permitamos, agradecendo a todos, o carinho dos companheiros queridos, não permitamos que a melancolia, as preocupações, a depressão ou a tristeza tomem conta de nós. Não permitamos. Dentro dos nossos lares, onde estivermos, ocupemos-nos com coisas boas, a meditação, a leitura, a oração, vivendo exatamente o agora, nós seremos felizes. Queria agradecer imensamente a presença dos companheiros queridos. Eu adoraria citar o nome de todos, mas não é possível, que são vários companheiros que estão conosco. Mas estou vendo aqui companheiros de diversas instituições queridas, centros espíritas, igrejas, de amigos queridos que aqui estão, de variadas religiões que estão nos acompanhando, companheiros até de outras cidades, de outros estados também, amigos queridos de outros estados que estão conosco. Infelizmente não é possível citar o nome de todos. Mas recebam todos um beijo muito grande, recebam o meu carinho, o meu abraço, vocês são maravilhosos. Cada ser humano é uma peça extraordinária na criação e essa peça extraordinária tem uma imensa contribuição a dar na construção de um mundo melhor. Ok, meus amigos? Então sejamos felizes. Pretendemos nessa quarentena periodicamente fazer lives como essa, iremos divulgar como fizemos dessa vez, para poder
interagir, trocar ideias e amadurecermos juntos nessa grande jornada que é a alegria de viver e o entusiasmo de servir. Deixe seus comentários, se puderem curtir, compartilhar, se tiverem o nosso vídeo, se tiverem sugestões de temas também desejarem colocar, coloquem, que nós pretendemos fazer com mais frequência dessas lives por aqui, ok? Mais uma vez agradecidos a todos pelo carinho, pela presença, que Deus vos abençoe, que Jesus seja conosco, viva com alegria, viva com entusiasmo, viva com paixão. Um beijo no coração e fiquemos com Deus. Muito obrigado a todos.